Bem-vindos, né, ao primeiro painel da pré-conferência estadual na Regional de Bauru. É uma satisfação fazer a abertura desse primeiro painel, né, com o debate sobre o papel dos arquitetos e urbanistas no patrimônio cultural. É um tema extremamente importante, né, como a fala da nossa presidente já comentou. Quando a gente fala em patrimônio, a gente fala em memória, a gente fala em identidade, a gente fala em cultura, e o papel do arquiteto e urbanista, com certeza, está vinculado a todas essas questões que vão além do debate, né, em relação ao projeto. A gente tem as atribuições de projeto, de restauro, mas também entra na questão do debate da gestão pública, do planejamento urbano, de como todas essas questões vão entrar, né, em discussão diante de contextos como as mudanças climáticas, os diferentes interesses econômicos, né, e todos esses conflitos que ocorrem dentro do território. E aí nós sabemos que nós, arquitetos e urbanistas, temos um papel fundamental dentro dessas questões, né? Então, nada mais objetivo do que trazer profissionais tão qualificados para a gente debater essas questões. Para mim é um prazer estar aqui nessa banca, né, diante de profissionais conhecidos, que são referência, né, e apresento brevemente o currículo deles. Bem-vindos, obrigada. Começo pela arquiteta Karina Jorge. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com mestrado pela mesma instituição. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e do Urbanismo. Lecionou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista, em Bauru, e atualmente atua como arquiteta na cidade de Botucatu, em seu escritório de arquitetura Jorge Michelin Arquitetos, desde 2005, e atualmente está como presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Natural, Paisagístico e Turístico do município de Botucatu. O arquiteto urbanista Rodrigo Michelin, também arquiteto formado, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado pela mesma instituição, formado também em Direito pela Universidade IT, foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unip e da Unesp de Bauru e coordenador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na instituição Galileu. Foi responsável pelo escritório de projetos na cidade de Botucatu e atualmente é secretário de Habitação e Urbanismo também no município de Botucatu. A arquiteta Juliana Cavallini, a arquiteta formada pela Unesp de Bauru, né, com mestrado pela mesma instituição, minha colega de turma, né, Ju? Trabalhou temas, né, sobre reabilitação de edifícios em centros históricos, com doutorado na área de urbanidade no patrimônio habitacional da Coab. Atualmente é pós-graduanda, professora de arquitetura e urbanismo da FIB de Bauru e está como presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural daqui de Bauru. E, por fim, professor, né, arquiteto Adalberto Reto Júnior, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, com doutorado pela FAUSP, com doutorado sanduíche também pela Instituição Universitária de Arquitetura de Veneza, representante da Unesp no CONDEFAT, atua nas áreas de História da Cidade, Planejamento Territorial e Urbano, coordenando projetos de pesquisa, eventos internacionais e elaboração e revisão de planos diretores e de mobilidade em diversos municípios paulistas. É um prazer recebê-los, agradecemos pela presença, né, e com certeza vai ser um debate extremamente enriquecedor aí dentro das questões do patrimônio. Obrigada e bem-vindos. Começamos com a arquiteta Karina, então. Perdão, é Rodrigo, né? É o Rodrigo? Rodrigo, então. Alô? Alô? Agora sim, né? Bom dia a todos, né? A gente está aqui dentro, dá vontade de falar boa noite, né? Mas bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite para poder participar dessa pré-conferência. Acho muito importante esses espaços de debate, né? Principalmente para nós arquitetos, né? A gente vinha de Botucatu e eu vinha conversando com a Karina, né? Que a nossa profissão ela
teve um período de muita relevância, principalmente aqui no Brasil, na época que a gente construiu Brasília, né? Enfim. Então, o arquiteto estava ali na vanguarda das discussões, né? Não só as discussões técnicas da arquitetura, do movimento moderno, mas a discussão de sociedade, né? A gente construía uma sociedade. Então, o arquiteto ele tinha essa proeminência, né? E com o tempo a nossa voz vem ficando cada vez mais fraca, cada vez mais longe, né? Ao ponto de muitas vezes hoje a nossa profissão ser confundida com algo supérfluo. Então, esses espaços, né? Eles são extremamente importantes para que a gente possa recuperar a força e o volume da voz que o arquiteto deve ter na sociedade. Então, nessa mesa específica, eu acho que a minha contribuição maior é passar para vocês o desafio de um arquiteto no poder público, né? Como é que isso acontece? Como é que um arquiteto se porta dentro do poder público? Quais são os desafios que ele encontra, né? Porque há 2 anos eu praticamente, não vou dizer, professor, que eu deixei de ser arquiteto, porque isso nunca deixarei de ser, mas eu sou mais um agente político do que um agente técnico de arquitetura, né? Pois bem, então, nessa tríade, patrimônio, poder público e poder econômico, certamente o patrimônio é aquele mais fraco, o elo mais fraco dessa tríade, né? Quando você está numa posição política, você sofre pressão. Normalmente, no Brasil, invariavelmente, confunde-se um pouco a questão do patrimônio, porque ele tende a invadir, vamos dizer assim, a propriedade privada, não é? Se você olhar em Botucatu, nós temos muitos imóveis, casas, casarios, casarões até, assim como o centro de Jaú, né, professor Adalberto conhece melhor que todos, são imóveis particulares, né, mas de interesse coletivo. Nós queremos preservar aquilo, nós precisamos preservar aquilo. Ao mesmo tempo, no Brasil, tem-se essa ideia de que preservar um imóvel ou tombar um imóvel é, de certa forma, condená-lo como é que eu vou dizer assim, fazendo uma comparação bem ruim, é como se fosse uma lei Magnitsky do imóvel, né? Então, é um desabono para o imóvel, né? O que deveria ser um reconhecimento, o que deveria ser uma coisa positiva, né? Na verdade, é visto de outra forma. E também é um pouco da culpa da política que nós temos a respeito do patrimônio, né? Então, os desafios para um arquiteto que está na política, e aí eu vou dizer para vocês, como a presidente colocou aqui no começo, fiquei muito contente de escutar a fala da presidente, nossa presidente do CAU São Paulo. Nós precisamos, o arquiteto, para voltar a ter essa voz que eu falei, ele precisa se politizar. Ele precisa ser um agente político. E eu não estou falando de política partidária, pelo amor de Deus. Eu estou falando da política com P maiúsculo, da política de querer construir a sociedade, de se interessar pelas coisas da cidade, de se interessar pelas coisas da sociedade, né? Então, eu acho que o desafio maior, pelo que eu sinto na pele, é, primeiro, criarmos uma política de incentivo ao patrimônio. Segundo, criarmos uma política de cultura do patrimônio, porque as pessoas não entendem, elas de uma forma geral, somos todos um pouco ignorantes do patrimônio, né? As pessoas não têm a abrangência da profundidade do que é, né? Então, quando a gente tiver a clareza
do valor do patrimônio, do imóvel. E não é só o imóvel, né? A gente, como somos arquitetos, a gente tende a materializar as coisas, né? Mas tem todo o patrimônio imaterial, que também é muito importante. Mas quando a gente tiver a clareza da importância da cultura de preservar o patrimônio, e no caso específico dos imóveis, quando a gente tiver uma política de patrimônio em que a pessoa quase queira que o imóvel dela seja tombado, pelo amor de Deus, tomba meu imóvel aqui. Tamanho as políticas de incentivo que ela possa ter, eu acho que a gente começa a mudar esse jogo. Não é? E quem que vai propor essas leis? Não será o político. Não será o dentista. Não será o médico. Serão vocês, arquitetos urbanistas. Vocês é que estudam isso, vocês é que têm a capacidade de entender isso, vocês é que têm a capacidade de propor as soluções ideais para isso. Então, essa é a importância da gente cada vez mais se inteirar e se politizar socialmente, principalmente da questão do patrimônio. Né? E a vida dá voltas, a vida é engraçada e ela dá voltas. Né? Eu jamais me imaginei político, nunca na minha vida, não sou filiado a partido político nenhum. Cheguei até o cargo de secretário, onde estou hoje, pela técnica, tecnicamente, por fazer o meu trabalho técnico, de arquiteto, de urbanista na cidade. Né? Então, não é um cargo político, dado porque eu sou filiado ao partido, do prefeito, não. É um cargo dado por, você tem essa competência, então você vai lá e você vai ser o secretário agora. Né? Então, hoje você está aí sentado nessa cadeira aí, achando que isso nunca pode acontecer com você, ou que eventualmente estará numa situação de gerência de cidade. Né? Mas as coisas não são bem assim. Né? Pode ser que um dia aconteça com vocês. Então, eu acho que a minha fala inicial, eu acho que eu posso contribuir dessa forma. Né? Estou à disposição aqui para dúvidas e para a gente debater desse lado difícil do arquiteto, né? Porque você tem que temperar essas forças, né? Como eu disse para vocês, patrimônio, política e poder econômico. O patrimônio é o mais fraco desse elo. Então, nós precisamos, de alguma forma, tutelar esse patrimônio, essa vontade coletiva, essa pérola coletiva. Como faz isso? Se a política diz para você, demole. Se o poder econômico diz para você, demole. Não é? E aí você se depara com um imóvel que ele não tem a política de tombamento bem feita, ele não é tombado de fato no município. Todo mundo dizendo para você, dá o alvará de demolição. Certo? O vereador liga. Escuta, tem um processo aí, alvará de demolição. Por que não sai? E você lá. Você sabe do valor daquilo. Você não tem a lei para te amparar, para dizer, não vou dar o alvará por causa disso aqui. E, ao mesmo tempo, você precisa resolver. Então, essas são as angústias e a alegria de quem ocupa um cargo público, né? E os desafios de um profissional da arquitetura e urbanismo que se vê nessa situação. Então, estejam preparados. Pessoal, acho que vou passar a palavra para todos e aí depois a gente faz uma interlocução entre as falas e abre para perguntas, tá bom? Então agora, a arquiteta Karina Jorge, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão polêmico e intenso, né, que é o patrimônio, acompanhado de pessoas
tão importantes, que eu admiro. E eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência como arquiteta dentro do Conselho de Patrimônio. A Ludmila um dia me ligou, que é do CAL, falando, o Conselho, estão formando o Conselho de Patrimônio de Botucatu e a gente precisa de alguém da área de patrimônio, com experiência, para representar o Conselho. O convite foi uma honra, porque patrimônio é um tema que me emociona, aliás, a todos nós arquitetos, né? Difícil um arquiteto que não seja pró-patrimônio, né? Nós somos pró-patrimônio por natureza, a gente identifica, a gente ama, a gente é emocionalmente envolvido com patrimônio arquitetônico. E aí eu aceitei o convite muito feliz e animada e cheia de energia para começar a trabalhar e entrar no conselho. E aí a minha experiência logo que nós entramos no conselho, eu e o meu suplente, além, é claro, do Rodrigo, que é arquiteto e estava lá representante do Poder Público da Secretaria, não havia outros arquitetos no conselho. E eu percebi, diante da diversidade de pessoas que estavam ali, num conselho grande, de 30 representantes de classes de Botucatu, que a maioria deles não tinha noção do que era tombamento, políticas de patrimônio, de preservação. E aí eu entendi que a nossa posição de arquiteto é uma posição estratégica na interlocução do patrimônio e desenvolvimento urbano. Eu percebi que eu estaria lá muito além daquilo que eu havia imaginado, que era talvez ajudar no inventário, ajudar a estruturar quais eram os imóveis, debater, né, fazer o histórico deles, estar ali junto do conselho, amparando e colaborando, mas havia uma necessidade instrutiva, né? Como arquiteta, eu teria que mostrar para todas aquelas pessoas, né, o que é o patrimônio, a importância do patrimônio numa cidade como Botucatu, que inclusive agora recebeu a classificação de estância turística, e que as pessoas entendem, né? A maioria delas que estavam ali, inclusive, estavam ali com preocupações da abrangência desse conselho, no sentido de vamos segurar esse pessoal, senão eles vão sair tombando tudo, e aí o comércio, né, naquela consciência de que vai ser ruim para a minha loja eu não poder reformar, não poder ampliar, o pessoal dos sindicatos, né, relacionado a comércio, indústria, agronegócio, preocupados com o impacto da criação desse conselho na evolução da dinâmica da cidade, né, quase que como entendendo que o ato de preservar ele é contra o desenvolvimento urbano. E aí eu percebi que ali existia, na verdade, um primeiro trabalho a ser feito, que era de entendimento, conscientização das pessoas diante daquela diversidade de atores sociais que estavam ali. Ou seja, dentro do próprio conselho, a gente teve que começar quase que a dar aula e mostrar para as pessoas a importância e o potencial do patrimônio numa cidade. E aí, quando tinha mais ou menos um mês de conselho, o conselho é muito recente, ele foi criado em julho do ano passado. Em um mês de conselho, o pessoal da Secretaria de Turismo me ligou e perguntou, olha, o nosso Teatro Municipal, ele é tombado, né? Falei, não, ainda não, a gente está estruturando ainda, estamos trabalhando no inventário dos imóveis potenciais a serem tombados. Ela, graças a Deus. Aí eu falei, nossa... Aí eu entendi a gravidade, falei, caramba, se a Secretaria de Turismo está dizendo, graças a Deus, que o teatro não é tombado ainda, o trabalho é muito maior do que eu imaginava. É uma cidade inteira que precisa entender a importância e o potencial que o patrimônio tem, né? E aí ela estava preocupada porque eles queriam pintar o teatro e reformar, e aí eles tinham medo de ter que passar por um processo de aprovação muito longo, que também é uma outra questão que precisa ser debatida, né? Todas as intervenções em patrimônios, elas sofrem uma burocracia gigantesca, e isso por si só já gela a espinha de quem pensa em fazer reforma em patrimônio, porque passa por instituições como o CONDEFAT, o IFAM, que são processos longos, demorados, com bastante burocracia, e aí muitas vezes isso apavora as pessoas que lidam com patrimônio. Mas voltando ao conselho, né? Então, dentro desse entendimento que eu obtive em relação à necessidade de, primeiro, dentro do próprio conselho, mostrar a importância
do patrimônio para a cidade, principalmente uma cidade como Botucatu, que agora é estância turística, me preocupou o fato de não ter obrigatoriamente no regimento interno uma ou duas, ou até mais, vagas obrigatoriamente de arquitetos lá dentro. Ou seja, se o CAL não me indica como uma representante do conselho lá como arquiteta, provavelmente os únicos arquitetos que teríamos lá nesse conselho, né, da qual nós somos profissionais habilitados para estar ali trabalhando e lidando com isso, não teria arquiteto, teria o secretário de planejamento e a suplente dele, que também é arquiteta da prefeitura. E aí eu ainda falei, puxa, tem muito a ser estruturado aqui. Então, agora, a gente está precisando rever o regimento do nosso conselho. E aí, estou me colocando num papel de administradora, e aí a gente vai lá e consulta o jurídico, olha, como é que faz para mudar o regimento? Como é que faz para mexer na lei de tombamento municipal, que é uma lei antiga, cujos graus de tombamento não abrangem os graus que a gente precisava, que a cidade necessita. Então, é um monte de multidisciplinaridades que a gente nem imagina que a gente vai trabalhar quando a gente fala em arquiteto relacionado a patrimônio. A gente pensa sempre no âmbito do projeto, do restauro, das patologias, né, das intervenções, mas quando você entra nesse âmbito administrativo e político, você percebe que é muito mais amplo, a demanda é muito maior e envolve essa multidisciplinaridade que a gente tem que estar preparado para ir buscar e ir atrás. Então, eu imagino que se não tivéssemos nós, arquitetos, lá eu e meu suplente, que também é arquiteto, pelo CAL, eu não sei como seria esse conselho, em termos de administração e construção, né? Então, acho que assim, a gente tem que se mobilizar como arquitetos, não só quando você já está à frente do conselho, mas o arquiteto profissional ali no dia a dia da cidade, quando ele olha para o patrimônio, quando ele está atento e acompanha, ficar atento às nossas posições. O Conselho do Patrimônio de Botucatu, existia uma lei de 2002 para que ele fosse criado e ele nunca foi criado. E aí, há uns 2 anos atrás, um dos casarões de grande importância da cidade foram comprados por um empresário que tinha como intenção demolir o casarão e fazer um galpão para a empresa dele. Só que aí um dos arquitetos da cidade, que não é de conselho, porque o conselho nem existia, nem é política, é um arquiteto normal, pessoa física, viu que estavam tirando as janelas, começaram um processo de demolição desse casarão. E aí ele se mobilizou, né, como agente civil, e aí olha a nossa importância enquanto olhar, né, para a cidade. Nós tomamos conta da cidade, a gente tem que olhar, é uma responsabilidade nossa, né? Ele entrou no Ministério Público e falou, escuta, esse casarão é importante para a história da cidade, estão demolindo, tem alvará de demolição? Ele tinha alvará de demolição, né, da administração passada, não tinha nenhum tipo de conselho, nada que resguardava aquele patrimônio, e aí esse arquiteto lá em Botucatu fez um inventário do casarão, enviou, né, e pediu que o Ministério Público intervisse. Graças a Deus, o Ministério Público entendeu a importância, embargou a demolição e exigiu uma resposta da Prefeitura através da criação do Conselho de Patrimônio, ou seja, deu um prazo para a Prefeitura de Botucatu para que criasse esse Conselho de Patrimônio. Talvez, se não fosse essa ação deste arquiteto, nós estivéssemos sem conselho até agora. Até hoje, né, desde que eu estou em Botucatu faz 8 anos, eu via vários casarões indo para o chão. E aí me partia o coração, né? Naquela ocasião, o Rodrigo não fazia parte da secretaria, né, era do departamento de projetos, e eu falava, não tem nada para se fazer para proteger esses patrimônios, estão indo embora, estão indo embora. Ele falou, não tem, teria que criar o conselho, mas até agora não se criou. E aí, a partir dessa ação desse arquiteto, né, através dessa ação do Ministério Público, obrigou-se, dentro de um prazo, a Prefeitura a criar. E aí, o ano passado, em julho do ano passado, o Conselho foi criado. E aí, agora a gente está se estruturando, trocando experiências com conselhos mais antigos, como o de Jaú. E aí, esse casarão, que esse arquiteto deu entrada lá, a gente já julgou a toque de caixa, porque tinha prazo, e ele é o primeiro imóvel tombado
pelo nosso Conselho de Patrimônio. Mas olha só, né, se não tivesse tido toda essa ação, e aí a gente está falando de arquitetos em várias instâncias, o arquiteto civil, que tem o escritório dele, que não está conectado ao poder público nem ao conselho, que foi lá e teve uma ação, uma proatividade em relação ao patrimônio, ele foi vitorioso, porque graças a ele, né, parou a demolição e exigiu-se que criasse o conselho. O conselho foi criado, nós entramos lá, agora está tombado, graças a Deus, né, tá preservado, e ainda teve uma outra questão, que foi uma pressão política e empresarial muito forte em cima do prefeito, porque a população, de forma geral, não entende o que é tombamento. Na rádio, para vocês terem uma ideia, eles falaram que o proprietário perdeu o imóvel, né, como se a pessoa deixasse de ser dona do imóvel. Então, é uma falta de informação muito grande. E aí a gente começou a falar, não, vamos fazer cartilhas, explicando o que é tombamento, quais são os níveis de preservação, qual que é o papel do conselho, vamos montar um Instagram do conselho para trazer informação para a população, vamos começar a fazer palestra educativa, ou seja, é um trabalho muito mais amplo. Aquele conselho que talvez pudesse só estar julgando e alimentando os inventários de patrimônio da cidade, verificando as importâncias, está tendo que levar para a comunidade, né, as informações do que é patrimônio, o que é o conselho, qual que é a importância disso. Então, hoje a gente está num trabalho amplo, e aí, graças a Deus, também a Secretaria, tanto de Cultura quanto a de Habitação, está nos amparando amplamente nessas ações. E aí, dentro das pressões políticas que acontecem, né, do pessoal também do comércio, política, né, as várias instâncias, a Secretaria tem nos apoiado, tem ido conversar, tem esclarecido e viabilizando as nossas ações dentro da cidade. Não sei se eu passei do meu tempo, desculpe, mas é isso, gente. É um pouquinho da experiência do que nós, profissionais, né, estamos passando na construção, né, disso que é a preservação do nosso patrimônio. Obrigada. Obrigada, Karina. Eu acho que uma fala super importante, com várias aberturas para a gente debater aí depois das apresentações. Obrigada. Passo a palavra para a arquiteta urbanista Juliana Cavalini. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Bom, ouvir a fala da Karina me conforta um pouco, porque quando eu comecei a pensar, né, como eu poderia contribuir com essa fala de hoje, eu me deparei com praticamente as mesmas angústias da Karina em relação ao enfrentamento do desconhecimento da sociedade sobre o que é o patrimônio e a importância da preservação, né? Nós também temos enfrentado isso aqui, mas eu gostaria, antes de entrar nesse critério, né, que é um desafio, acho que é o critério do desafio que nós temos enfrentado, eu gostaria de falar, né, para os presentes aqui de hoje. Eu não sei se a maioria é de Bauru, né, se nós temos também um público externo a Bauru, mas o que nós notamos também é que a própria população bauruense desconhece a existência do Conselho de Patrimônio na cidade, né? Nós temos aqui o CODEPAC, que ele foi instituído em 1992, né, por uma lei municipal, e a primeira reunião do CODEPAC ela aconteceu em 1996. Então, nós temos um conselho atuante na cidade já há 30 anos. Se nós fizermos as contas mesmo da atuação do CODEPAC, nós estamos aí há 30 anos lutando pela preservação do nosso patrimônio. Eu estou, né, na gestão de 2025 e 2027, uma experiência incrível, né, o quanto a gente aprende. Às vezes nós somos, né, chamados para compor o conselho com uma expectativa, né, do quanto nós poderíamos contribuir para o conselho, e quando a gente começa a trabalhar, a gente vê o quanto nós recebemos de conhecimento,
né, com a troca ali de outros profissionais. Hoje, né, nós temos representantes de 8 secretarias e conselhos, né, nessa divisão. Nós temos 8 instituições ali sendo representadas. E, diferente, Karina, de Botucatu, nós temos 5 arquitetos atualmente dentro do conselho. E isso é espetacular, né? É um conselho bastante técnico, além de nós termos os 5 arquitetos e urbanistas, né? Eu acho que é importante a gente falar o nosso nome e sobrenome, né? Arquitetos e urbanistas, nós temos ali um conselho bastante técnico com historiadores, nós temos os advogados, então, bom, e pessoal técnico de outras áreas que contribui demais para a nossa discussão, diante dos problemas que chegam para o conselho mesmo, para a gente resolver. Então, é um conselho técnico e muito consciente da importância da preservação. Então, nós temos trabalhado de uma forma bastante interessante, é um conselho bastante democrático, e eu acho que isso é importante, e eu percebo que é um conselho com uma visão única, né? O que nos ajuda a enfrentar aí esses vários desafios que nós temos. E eu vou destacar 2 grandes desafios, né? Poderia ter uma lista até que extensa, mas atualmente o grande desafio é enfrentar os interesses particulares sobre os imóveis, não apenas os imóveis que já estão tombados, mas os imóveis que têm relevância, né, patrimonial, que não estão tombados, mas são relevantes para a história e para a memória. E, na sequência, o desconhecimento aí por parte da sociedade mesmo sobre o valor do patrimônio e o que implica um tombamento. Vou dar um exemplo, né, de como o desconhecimento sobre o tombamento ele é grande. Fomos chamados certa vez para uma reunião. Não vou entrar, né, no mérito da reunião, mas era para discutir sobre um tombamento recente que tinha acontecido. E, ao chegarmos nessa reunião, nós fomos recebidos com a seguinte frase: o tombamento é uma maldição. Então, aí a gente vê, né, como a fala da Karina, graças a Deus que o imóvel não é tombado, né? O tombamento é uma maldição. Então, é assim que a sociedade ela enxerga o nosso patrimônio, e nós precisamos criar estratégias para conseguir combater esse pensamento, né? Eu acho que esse é um pensamento, desculpa a palavra, mas esse é um pensamento maldito, né? E maldito no sentido de maldizer, né? Porque talvez nós que temos a consciência da importância do patrimônio não estamos dizendo o quanto ele é bendito. Então, eu acho que esse também é o nosso desafio, né? Como que nós podemos bem dizer sobre o patrimônio? E as pessoas desconhecem mesmo, na própria história do CODEPAC, quando eles começaram as reuniões, eles levantaram uma lista de 32 imóveis, né? Rapidamente, eles levantaram essa lista de 32 imóveis que poderiam ser tombados na cidade e apresentaram essa lista para a própria sociedade. E a sociedade recebeu essa lista com bons olhos, com exceção de 3 imóveis listados nessa lista. E, para surpresa, esses 3 imóveis que a sociedade questionou, né, eles acharam que não deveriam ser tombados, que não deveriam estar nessa lista, eram 3 imóveis modernistas. Porque as pessoas também têm a ideia, né, de que o que é importante a ser preservado é aquilo que remete a uma história muito antiga, é o edifício que tem muitas ornamentações, né? E isso é pelo desconhecimento, né? E por que não pode ser tombado? Simplesmente porque é modernista, né? Então, esse é nós precisamos realmente fazer um trabalho de conscientização, e o nosso conselho atualmente tem, né, feito uma escalada
para poder realmente levar informação, educar, né, a sociedade, e um trabalho de conscientização até dos representantes do setor imobiliário, que é muito forte, né? Muitas vezes contra mesmo ao tombamento. Nós vemos empreendimentos imobiliários sendo projetados e sem um levantamento se esse empreendimento está em área onde tem patrimônio, né? Isso pode gerar problemas depois. Então, nós temos tido esses enfrentamentos aí com o setor privado. Os meios de comunicação, né, que nós devemos trabalhar em parceria, tem nos procurado todas as vezes que surge, né, um assunto de um imóvel que é mais emblemático na cidade, né, que tem uma visibilidade maior, eles têm nos procurado para falar sobre o processo, né, o que implica o tombamento ou as ações que o Conselho tem proposto para aqueles imóveis, mas às vezes a gente também vê que os meios de comunicação têm parcerias com alguns empreendedores, né, e a nossa informação, muitas vezes, ela fica, eu não diria silenciada, mas ela ocupa um espaço de menor destaque aí nessa disputa de interesses. Então, nós temos temos lutado, né, para que o Conselho possa ter voz diante dos meios de comunicação mesmo, e temos tido também um esforço para manter o Conselho atuante. Como nós temos essa equipe que tem uma visão assim pró, de fato, a preservação, o Conselho tem estado bastante animado para trabalhar aqui para a nossa cidade. Isso tem assim contribuído, facilitado, vamos dizer assim, facilitado, né, o nosso trabalho. E eu acho assim que eu gostaria de reforçar não, né, trazer como um destaque a nossa preocupação com os nossos relatórios atuais sobre as nossas demandas, né? Então chega a demanda no CODEPAC, ou para entrar com um processo de tombamento, ou para emitir algumas respostas de intervenções. Nós temos tido um esforço de montar esses relatórios de uma forma mais técnica possível. Nós já fomos questionados, né, sobre um processo, pedindo uma revisão do processo de tombamento. Olha que afronta, né? Pedindo um relatório técnico capacitado, né, sobre o processo de tombamento. E eu digo uma afronta, por quê? Porque os relatórios técnicos de tombamento, eles são realizados pela equipe técnica que o CODEPAC tem, né? Composta ali pelos arquitetos e urbanistas, engenheiros. Então, tamanho desconhecimento do pessoal, que eles questionam as decisões do CODEPAC, pensando que é uma decisão pessoal, né? E as nossas decisões do CODEPAC, elas são meramente técnicas. É uma equipe técnica e os nossos relatórios, nós temos, né, tomado esse cuidado de mantê-los e criá-los cada vez mais técnicos, porque nós observamos que os primeiros relatórios, os bem antigos mesmo, eles são compostos por poucas informações, e isso levanta questionamentos quando alguém quer fazer alguma intervenção naquele patrimônio que já é tombado. Então, nós temos trabalhado, né, com esse objetivo. Então, já concluindo aqui a minha fala, né, nós estamos sempre nos perguntando ali dentro do Conselho, né, que memórias nós estamos querendo preservar para a nossa cidade e quem se beneficiará com a preservação, né, para que o interesse privado não se sobressaia ao interesse público. A nossa luta é para, né, que nós possamos garantir
a preservação para o interesse público. E, para finalizar mesmo, eu penso, né, enquanto conselheira nesse momento, que o arquiteto e urbanista ele ocupa uma posição estratégica na política do patrimônio, né? Porque atuando simultaneamente na produção do conhecimento, na mediação entre atores sociais e na tradução espacial das decisões institucionais, esse é o nosso papel. Entendendo que o patrimônio não é apenas uma categoria técnica, mas ele é um campo político e social de negociação o tempo todo, e que esses conflitos que nós estamos apresentando aqui nessa rodada, né, de conversa de manhã, elas refletem a própria natureza que é política da preservação e do patrimônio. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Antes de passar a palavra para o professor Adalberto, ele tem uma apresentação. É isso, sim, professor? foi pedido uma apresentação e enviei. Então, se for possível compartilhar. De certa forma, ela baliza um pouco. Bem, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. E como nós podemos ouvir hoje, nós tivemos 3 relatos de pessoas que estão nos conselhos, arquitetos que estão nos conselhos, e que certamente têm um papel fundamental dentro de qualquer política de patrimônio nas cidades, e eu vou ser muito específico em falar do Centro-Oeste paulista. A experiência que eu vou colocar é um pouco contrária, é como nós, como planejadores, incorporamos a política do patrimônio dentro do projeto da cidade contemporânea, e aí a nossa relação com os conselhos e com a cidade a partir de participação. Então, de início, eu não sou especialista em patrimônio, mas, sendo urbanista, é fundamental entender que pensar a cidade contemporânea hoje, projetá-la e planejá-la, pressupõe entendê-la como camadas de tempo dos quais o patrimônio faz parte desse projeto. Tá? E, portanto, as formas de atuação elas vão de acordo com a relação da cidade. Tem a linha aqui que nós também já trabalhamos sobre isso, e, portanto, essa linha que um pouco eu vou mostrar como, sendo da universidade, isso acaba interferindo diretamente naquilo que uma das pessoas da mesa falou, acho que foi a Karina, que é a cultura do patrimônio, né? Não podemos dizer que nós temos planos de patrimônio, mas podemos dizer que, pouco a pouco, fomos criando uma cultura de que o patrimônio faz parte do planejamento da cidade contemporânea. E, portanto, aqui funciona? Não tem que ter teria que ter Eles já estão projetando, professor, se o senhor quiser continuar. Então, algumas experiências nossas são bem significativas, e uma recente eu vou antecipá-la. Fim do ano passado, a Prefeitura de São Manuel, ou melhor, o grupo da comunidade de São Manuel entrou em contato conosco e disse: professor, o jardim público vai ser reformado e o projeto de reforma é totalmente incompatível, porque eles querem colocar dentro de um jardim histórico, mas não tombado, mas muito conservado, 4 trailers, destruindo um renque de palmeiras imperiais. E aquilo imediatamente gerou uma ação imediata, não porque eles me conheciam, mas eu já havia participado do plano, da revisão do plano de São Manuel, no qual, durante a revisão, nós levamos a equipe do Condefat para dar um curso para os professores da rede pública de o que era o patrimônio da cidade, e também nos ajudou a pensar percursos de patrimônio
na cidade. E, portanto, aquilo ficou, de certa forma, introjetado dentro da discussão, porque quando nós chegamos em São Manuel, se vocês não conhecem São Manuel, vale a pena ir, é uma cidade que preza pelo seu patrimônio, o Conselho de Patrimônio chegou e disse: precisamos incorporar no plano o tombamento desses imóveis. E aí nós dissemos: calma, vamos com calma, vamos começar a discutir isso nas escolas, etc., e vamos ver como que a população de São Manuel vê o patrimônio. E fizemos uma ação nas escolas com uma filipeta dizendo: quando um parente ou um visitante de São Manuel vier visitar você em São Manuel, quais os edifícios históricos da cidade que você levaria? E, para nossa surpresa, a lista que saiu da população foi igual à lista do Conselho. E nós publicamos, demos relevo à da cidade e não à do Conselho. Mas isso não levou imediatamente a uma carta de tombamento, mas levou sim a uma conscientização de que projetar São Manuel, e eles dizem, qualquer um de São Manuel, a Carina de São Manuel, vai dizer, tem que valorizar o tombamento. Carina, não... deixa quieta. Tem que valorizar os edifícios importantes da cidade. Bem, então, a minha primeira provocação é essa, que hoje a questão que se coloca, e já foi colocada aqui, é como a política do patrimônio pode estruturar o projeto da cidade contemporânea. Tá? E essa ação em São Manuel, que eu havia colocado ao final, eu vou relatá-la inicialmente, fez com que nós nos mobilizássemos da universidade, chamamos o CAU, chamamos a ABAP, e chegamos na cidade, chamei Carina, também os arquitetos da cidade, para uma reunião com o prefeito. O prefeito não queria se reunir no primeiro momento, mas abriu a possibilidade e fomos para uma reunião muito tensa, no qual o desenho aprovado pelo PAC era incompatível com a medida do trailer, isto é, o trailer estava ali e parecia que não ia destruir. E, de um dia para o outro, eu tive que fazer um relatório técnico, indo lá e medindo, e o prefeito abriu uma reunião. Inicialmente muito tensa, a professora Marta, que é paisagista, também foi, mas ali, claramente, chegamos à conclusão de que a opção melhor seria uma proposta pela nossa equipe, que era tirar os trailers do centro, porque não caberiam, eles iriam destruir o desenho, e colocar nas laterais, né? Isso daí, eu acho que demonstrou uma coisa muito importante. Primeiro, a nossa atuação nas prefeituras, falando claramente que patrimônio não é algo ruim, mas ele vai contar a história da cidade. E esse movimento em São Manuel existe, e existe naturalmente porque eles são muito orgulhosos da cidade. E, portanto, eles que colocaram para a gente que aquilo teria que ser fundamental dentro do plano diretor. Quando eles colocaram isso, eu estava como representante da Unesp no Condefat, que fez com que eu dissesse, diante disso, eu trago o Condefat para a cidade, para dar apoio ao Conselho. Quem os recebeu foi o Conselho, e aí fizemos um programa de um dia inteiro para explicar a importância da cidade e do patrimônio da cidade dentro de um panorama mais amplo. Portanto, isso é fundamental nós colocarmos, porque se você for falar só de patrimônio e de tombamento, vem a ideia de que é ruim, porque vai cercear todos os direitos que você tem de reformar, e etc. E tal. A partir daí, houve um movimento contrário em São Manuel. Nós tínhamos um programa de rádio que chamava Cidade Memória, no qual nós entrevistávamos as pessoas da cidade e elas contavam as histórias da cidade. E, portanto, isso acabou gerando esse movimento que, ano passado, nos fez voltar a São Manuel com uma certa responsabilidade de dizer, calma, o senhor não pode
porque o prefeito de lá já tinha dito, não, vai ser do jeito que está aqui, não pode mudar nada. Eu digo, calma, não é bem assim, vamos dialogar, vamos... E ele está cheio dos desenhos e nós com um pincel na mão. Bem, em resumo, já foi inaugurado o novo jardim, seguindo essas diretrizes, e, portanto, foi uma reunião que, se ele pensou que nós fôssemos dizer, o senhor tem que... Não, nós chegamos a parabenizando por ele ter escolhido o jardim para a reforma. Essa é a primeira coisa, se amolece. E, portanto, a partir daí ele começou a dizer, eu digo, excelente, porque é mais importante. E, a partir daí, foi um movimento natural que fez com que nós fôssemos à obra, fôssemos medir coisas de uma forma extremamente fora de qualquer burocracia, porque não era tombada. Não era o tombado, né? E, portanto, é importante ter isso. E, nesse sentido, eu colocaria duas questões que foram importantes para... Eu fiz muito texto que eu não vou abordar tanto, não. Eu acho que, a partir disso de São Manuel, que foi, do ponto de vista de formativo, que fez com que eu tivesse, de certa forma, essa visão do patrimônio. Foi como doutorando do Departamento de História de Veneza, no qual a questão da tipologia e a leitura tipológica ela é um projeto de cidade, e no outro, o Master Erasmus Mundus de Patrimônio na Sorbonne, do qual eu fui professor visitante, do qual eu não era, como arquiteto, convidado para intervir no patrimônio. Eu era convidado para reinserir o patrimônio na cidade contemporânea. Portanto, planejar a cidade contemporânea. E isso muda muito e fez com que, de certa forma, quando eu voltei, eu me candidatasse para ser representante da Unesp no Condefat, e diante da estrutura enorme do Condefat, apareceram duas possibilidades que eu levantei a mão e disse, eu quero, que era revisar o plano de tombamento de Amparo e dos Jardins. Eu levantei a mão Amparo e, por quase um ano, nós começamos a ter um trabalho em equipe em Amparo, que foi revisar o tombamento e que, posteriormente, ele foi referendado pelo Condefat, e eu tenho muito orgulho em dizer que no livro do Condefat 50 anos aparece, a partir de 2015, a introdução pelo conselheiro, arquiteto, professor Adalberto, de nova metodologia de planejamento e urbanismo, privilegiou a leitura da cidade pela análise morfológica, referenciada por morfotipos urbanos, postura compartilhada pelas respectivas equipes, viabilizando, na sequência, a conclusão de estudos de ambas as cidades, que seria Amparo e Espírito Santo do Pinhal. A partir disso, o que aconteceu? No Condefat, nós começamos, era revisar o tombamento, eu dizia, mas, gente, e o plano da cidade? Onde está isso? Aí nós fomos para a cidade, porque não era uma prática do Condefat visitar as cidades que estavam em tombamento, e nós elaboramos um plano de tombamento junto com a dinâmica da cidade, né? E esse referendado acabou gerando um tipo de lastro muito importante para que nós pudéssemos, a partir daí, ver a importância disso, de um método, mas aí a variabilidade desse método quando se trata das cidades do Centro-Oeste paulista. Amparo tem um tipo de conformação morfológica muito diferente das nossas cidades aqui formadas pela ferrovia, e, portanto, nós tínhamos um desafio enorme, né? O segundo momento foi Espírito Santo do Pinhal, que já estava previsto pelo Condefat, a revisão, e que nós trabalhamos lá. E, em Espírito Santo do Pinhal, nós tivemos que quase que reelaborar todo o conceito em função da particularidade da cidade, que tinha, na realidade, um perímetro fechado de tombamento do conjunto, só que nesse perímetro tem um vale aqui que, na realidade, em nada contribui para
a não visibilidade do objeto arquitetônico. Então, nós temos que instrumentos são esses que não estão tendo nenhuma validade. A partir do momento que nós começamos a caminhar na cidade, nós começamos a ver que, do outro lado da colina, era onde você tinha os cones de valorização a serem importantes para o patrimônio. Alteramos toda a metodologia e trabalhamos com cones de visibilidade que pudessem estar preservando o núcleo central, enquanto a imagem está muito ruim, mas dá para ver. E, portanto, não o tecido todo, mas os cones visuais, trabalhando a ideia de uma intervisibilidade e não mais do 300 metros em torno de cada edifício. Portanto, esse tipo de flexibilidade fez com que nós não só tivéssemos aqui uma nova proposta como para o conjunto, como também colocamos os territórios em toda a cidade, as rotas territoriais de vinho, do café e etc., fazendo parte desse complexo de rotas patrimoniais, né? E no caso de Jaú é um caso recorrente. É como São Manuel. Só que nós, em 2010, fomos chamados para revisar o plano de Jaú, e Jaú tinha um gargalo de 437 edifícios tombados mesmo, que estavam levando a uma degradação do centro. Uma degradação que nós já conhecemos o efeito disso aqui em Bauru, pela saída gradual da habitação. E, portanto, quando nós trabalhamos em 2010 a revisão do plano diretor, essa foi uma questão muito séria que nós colocamos, mas ela ficou pendente em função do grande complicador que em Jaú tem, porque é um patrimônio, talvez, das cidades do interior, um dos mais significativos, por conta dessa lei de tombamento, vamos dizer isso, né? Essa lei acabou preservando muito. Entretanto, já vários edifícios caídos, ruínas, e que deveriam passar por uma nova revisão. E ali nós começamos a trabalhar 3 elementos importantes, e quando eu falo nós, é porque a equipe da prefeitura, o conselho, isso tudo é conjuntamente, né? Que é o valor histórico, o valor arquitetônico, o valor ambiental e o valor simbólico, mas não do edifício individualizado. O edifício individualizado, o edifício em conjunto e quando ele tem uma ideia maior de morfotipo. Então, tendo cuidado de dizer, esse é importante porque ele é só, esse é importante porque ele faz parte de um conjunto urbano que resgata uma ambiência do passado. E, portanto, pouco a pouco, nós fomos saindo aqui, ó, Conselho discute em proposta para a revitalização do centro, e saindo disso para começarmos a trabalhar uma outra lista já a partir desses parâmetros. E mais do que isso, no caso de antes mesmo da revisão, nós fomos analisando em quadra por quadra como que as regras, ao invés de serem fora da quadra, elas podem ser dentro da quadra, construídas. Então, nós fomos analisar cheio e vazio, por exemplo, estacionamento. Às vezes, num prédio, no centro, não dá para ter, porque ele é comercial, mas a quadra pode ter um estacionamento conjunto que pode dar suporte a esses edifícios que estão dentro daquela área urbana, e que, portanto, aqui é uma tridimensão dessa quadra que nós ensaiamos. Nós começávamos a construir parâmetros que saíam do edifício para eles, da quadra, do eixo histórico, e assim, gradualmente, construindo uma legislação que é muito difundida fora, mas que aqui ela precisa ser moldada, né? Calibrada de uma forma muito precisa diante da estrutura
E, portanto, aqui o patrimônio como instrumento de política pública é o caso de São Manuel, no qual a reunião acima e nós aqui na obra chegando a ter esse tipo de papel. Então, o que eu iria reforçar para vocês é que o nosso papel ele deixa de ser somente aquele de estar tratando a edificação, o relatório técnico, etc., mas para ele ter um papel político de cidadão que vai defender um patrimônio, uma das camadas de tempo que faz parte do planejamento da cidade. Portanto, ao revisar planos diretor, elaborar planos diretor, não esqueçam que o patrimônio faz parte desse fundamental dentro disso, e que aquela 300 metros, muito difundido no Brasil ainda, que em São Paulo gera buracos que a gente não sabe muito bem o que fazer, eles têm que ser repensados. Aqui no caso se vocês quiserem um exemplo acabado, a ferrovia de Bauru, se você for pensar toda a borda da ferrovia, ela é viscosa, ela não acontece nada porque a legislação obscurece algumas ações e não dá suporte para novas possibilidades que possam acontecer. Então, por isso que é importantíssimo que, em qualquer revisão, plano diretor, qualquer plano que seja de projeto da cidade contemporânea, o patrimônio faça parte integral do corpo da legislação, para que eles possam entender que proteger não é tombar. E é bom nem falar em tombamento, porque tombar significa, para eles, tirar o direito do privado em função de um coletivo. Não, tem uma camada de tempo que é essa. O teu imóvel faz parte dessa camada de tempo. Vamos dialogar para ver como que você vai contribuir para que essa camada seja ativa dentro desse projeto da cidade, quais os parâmetros que isso acontece. E, portanto, é importante dizer que, dentro dessa equipe, os arquitetos e os conselhos são muito importantes. Não fosse esse tipo de relação nosso com as prefeituras, isso não aconteceria. E, portanto, é dessa forma que eu acho que nós podemos estar atuando de uma forma mais ativa dentro do planejamento da cidade contemporânea. Obrigado. Professora Adalberto, obrigada a todos, Karina, Juliana, Rodrigo, pelas excelentes explanações ali. Eu acho que dá um diálogo muito grande agora, diversas possibilidades de debate. Então, passo a palavra para vocês. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Maria Isabel Adão Barbosa, resumindo, Isabel Barbosa. Eu gostei muito da fala, né, desculpa, o nome do segundo, Rodrigo. O Rodrigo falou sobre a questão de ser gestor público e ser um arquiteto. Eu gostaria de perguntar para você o que agregou em ser gestor público e arquiteto. Eu faço essa pergunta por um motivo. Em 2000, eu participei do plano diretor do início aqui de Bauru, onde eu estava dentro de uma câmara, participando com vereadores e com pessoas muito importantes no processo. Hoje não estão mais dentro, mas foi muito importante no processo. E depois, agora, nesse ano, que concluiu o plano diretor de Bauru, eu também fiz parte, teve um prazo, obviamente, mas eu vi uma guerra muito grande sobre isso que você falou, e eu via os arquitetos e urbanistas, né, se debatendo com a política. E eu ficava assim, gente, é diferente, eles não vão entender, porque a política e a arquitetura ela é muito diferente, são técnicos. Então, tem esse confronto muito grande. Tá? Então, essa é a pergunta. E a outra, já em seguida, a sugestão, que eu não vou pegar mais o microfone. Eu sou também técnica em transações imobiliárias. E eu estou vendo uma divisão muito grande entre arquitetos. Tá? Eu também sou design de interiores, formada, né, em design de interiores,
e técnica em edificações. Então, eu amo essa área da construção civil, mas eu estou vendo uma guerra muito grande entre essa classe que é importante para o crescimento. Então, por que não unir essa classe, né? Está falando de conselhos, por que não unir arquitetos, urbanistas, como também o corretor? Porque o professor Adalberto disse assim: seu imóvel faz parte da camada do tempo. Imóvel, arquiteto, gestores, plano diretor. Bom dia, né, para você, específica. Eu acho que o que contribuiu, eu volto a dizer assim, quando a gente se forma arquiteto, urbanista, a gente tem muita potência, professor. A gente é quase poeta, né? No sentido da cidade ideal, a gente estuda desde a cidade ideal do Renascimento, depois a cidade moderna, e a gente sai com muita paixão, com muita vontade, com muita potência. E você trabalhar num ambiente público, de gestão pública, você aprende um pouco o que o professor Adalberto colocou, que as colegas também colocaram aqui, que é que a potência ela não serve nada sem consciência. Então, a gente precisa ter o justo equilíbrio entre a consciência e a potência, né? E eu acho que a gente fazer essas interfaces, saber como construir, né, professor? Além de ter a técnica e brigar pela técnica, não é entender que não é um embate, mas é uma construção. Como é que eu monto uma estratégia aqui para conseguir colocar, né, esse casarão que a Karina mencionou, que foi objeto do conselho e que a gente teve que fazer esse trâmite de tombamento. Então, chegou um momento muito tenso, porque estava óbvio que ele ia ser tombado, o primeiro imóvel tombado que incide sobre um imóvel particular, né, que é uma coisa muito séria, que é a propriedade privada da pessoa, né? E era o primeiro imóvel do conselho, o risco desse conselho já ganhar um rótulo, um carimbo de destruidor de patrimônios particulares era muito grande, né? Então, ao arquiteto cabe também construir essas... Então, eu tive que ir atrás do proprietário. Hoje, a gente fez um ajuste tal que a prefeitura vai comprar o imóvel dele. Né? É um trabalho de convencimento. Olha, prefeito, mas eu não quis tombar isso aí, eu não quero tombar. Não, mas não é questão de você. O conselho entendeu, a casa é importante, a família mais importante da cidade de Botucatu morou ali, né? O Serafim Blasi, no caso das indústrias Blasi, que exportava para a América Latina inteira, para a Europa, maquinários de café, construiu essa casa. Então, veja bem, né? Você virou uma instância turística, a cidade está entendendo que isso é importante. Não é você, ou eu, ou né, a presidente do conselho. É a cidade está entendendo que isso é importante. Vamos comprar? Veja bem, até aqui eu vou... Se ele dividir em 6 vezes a casa, eu faço. Aí vai o arquiteto lá falar com o proprietário. Ô, proprietário, tudo bem? Olha, sua casa é assim, né? Tem interesse em... se tombar, você vai ter esse benefício. Não interessa? Não interessa. Vender interessa? Nessas condições, assim, tal. Não, vender até vai. Então, enfim, trabalhar no poder público é ganhar casca grossa. Bom dia a todos, a todas. Parabenizar a mesa, acho que foi muito legal as colocações. E aí eu queria fazer 3 perguntinhas. Uma é, qual é a composição do conselho hoje, né? Como vocês disseram, é importante que os arquitetos estejam presentes. Qual é a composição? E se hoje, aí já reunindo com a sua colocação,
como que o Conselho consegue interferir na regulação urbana, né? E aí, professora Adalberto, eu fiz um trabalho com o IFAM há algum tempo atrás, justamente para a gente conseguir parametrizar os índices urbanísticos, né, a partir de uma metodologia que leva alguns dos seus componentes, o que eu acho muito interessante. E onde que está essa publicação, né? Como é que isso pode, como que as outras, né, outras prefeituras, outros entes, outros arquitetos podem ter acesso, porque eu acho que é um estudo muito importante, porque é o estudo do lugar e não é um parâmetro que é definido, ou índices, ou formas de atuação que não são definidas homogeneamente, né? Elas são definidas para o local. Então, o estudo é que leva a você entender o que precisa ser preservado. Então, se isso está publicado em algum lugar, e a gente pode ter acesso, inclusive, para a gente divulgar nas outras pré-conferências que a gente vai realizar nas outras 8 e na final, que eu acho que é uma forma importante de olhar a cidade de maneira a preservar o patrimônio e o local, né? Aquele tombado e aquele que existe também, não só o tombado. É uma leitura interessante, não só para a área, para a preservação do patrimônio. Tudo bem? Então, o nosso Conselho de Botucatu ele é formado por representantes das entidades de classe. A gente tem hoje o CAL, né, no caso eu e o meu suplente Paulo Baceto, e aí temos, no caso lá de Botucatu, a Fundação da Demétria, que é um bairro importante, significativo, que eles possuem museu lá. Tem o pessoal da Unesp, né, representantes da Unesp, nós temos historiadores, né, da Unesp, e temos um representante do Condefat também, que é a Paula, que também é da Unesp, da Fazenda Lajeado, né, que é um patrimônio também importante da cidade. Temos da Fundação Fênix, temos o pessoal do Sincomércio, o Sindicato do Agronegócio, o pessoal do Vale do Aracatu, que é um pessoal que está engajado com a questão do patrimônio paisagístico natural, né, da Cuesta também. Então, a gente tem vários atores de diferentes regiões e atuações na cidade. O nosso conselho ele é consultivo e deliberativo, então isso nos dá um poder muito bom, né? Mas também responsabilidade gigantesca, né? O que é muito bom também. Então, quando a gente, no dia que aprovamos o regimento, foi o dia da eleição já da presidência, e aí como eu era arquiteta, e aí o pessoal não queria que fosse alguém do poder público, que fosse algum representante da sociedade civil, eu fui indicada e eu aceitei de bom grado, até porque é um tema que me interessa, me comove, e eu gostaria muito de estar realmente contribuindo efetivamente com isso. Mas aí, quando eu assumi que eu fui entender, né, que existia toda uma questão de reestruturação, de formação, né, de estruturar, né, esse conselho do zero, eu falei, nossa, isso aqui é muito mais amplo do que eu imagino, e aí a gente começou a se reunir, se municiar com representantes da OAB, advogados, como que a gente faz para melhorar, em primeiro lugar, o próprio regimento que acabou de ser aprovado, mas que não foi construído por nós, e a lei de tombamento, que também é uma outra briga que a gente está discutindo nesse momento, a nossa lei municipal de tombamento, que vai ter que ser solicitado para o prefeito junto à Câmara alterar. Então, nesse momento, a gente está estruturando toda a política de preservação e tombamento, a estruturação do próprio conselho, para que ele comece a andar de forma mais estruturada, mais firme. Esse primeiro tombamento que aconteceu, ele veio com o pé na porta, a gente chama, porque o conselho foi criado para avaliar essa edificação. Então, já foi assim, né? A gente já teve que chegar fazendo inventário da edificação, quem que vai fazer o levantamento arquitetônico, temos equipe técnica para nos apoiar. Então, não tínhamos. Para você ter uma ideia, a gente fez uma visita lá, nós, com o pessoal do conselho, para tirar foto, para entender a casa, para perceber, e aí fomos estudar,
nós mesmos do Conselho, montamos o embasamento todo técnico e histórico do edifício para poder avaliar a importância dele. Ele realmente, indiscutivelmente, era importante, todos, de forma unânime, entenderam isso, né? Houve muita preocupação nossa por conta do entendimento da população que, de forma geral, nos pegávamos, às vezes estava saindo de restaurante, você que é presidente do conselho, mas você tombou, como se eu sozinha tivesse tombado, você tombou a pessoa, né, e a propriedade privada. Eu falei, calma, né? Primeiro não fui eu, é o conselho, né? É todo um conselho, né, que avalia, isso não é assim. Então é bem agressivo, né? A gente teve uma reunião essa semana com o pessoal de Jaú, o Deubles, aí ele falou, evita usar a palavra tombamento, usa preservação. Que foi o que o Adalberto acabou de falar. Porque a palavra tombamento ela é um trauma. Então, usa preservação. Eu falei, nossa, Deus, você tinha que ter me falado isso desde o ano passado. Porque, realmente, você fala preservação, grau 1, grau 2, grau 3, a pessoa já fala, preservação, né? Quando você fala tombamento, eles entram em desespero e eles te atacam. Você recebe mensagem no celular, é agressivo. Porque não tem conhecimento, né? Então, assim, Botucatu tem um potencial muito grande, é uma cidade lindíssima. A gente tem um largo histórico lá, fenomenal, e a gente precisa de um plano geral, urbano, que incorpore essa questão do patrimônio histórico, ainda mais agora com essa questão do turismo. Então, a gente está começando a caminhar, eu estou aprendendo muito onde eu estou, né? Foi o que ela falou, né? A gente acha que vai lá para ajudar mais, ensinar. Na verdade, a gente aprende muito, estou aprendendo muito, está sendo muito enriquecedor. Mas a gente está engatinhando ainda enquanto conselho, mas estamos em busca de entender como que isso pode funcionar da melhor forma possível. Obrigada. Só para falar um pouquinho de Bauru, dessa composição de Bauru, eu não vou me lembrar os 8. Eu até tinha anotado na minha colinha aqui, mas eu acabei apagando essa parte, porque eu falei, eu acho que não vai aparecer. Mas nós temos a Senag, né, como representante, inclusive eu estou no conselho representando a Senag neste momento. Nós não temos o CAL, inclusive, é uma das solicitações, né, para que haja a representação do CAL. Nós temos a OAB, nós temos a Secretaria da Cultura, nós temos a Secretaria de Planejamento de Bauru, Secretaria de Negócios Jurídicos e por aí vai. Não vou, como? A da Educação, é verdade, nós temos a Unesp junto com a gente, totalizando 8. Mas oi? Falta sim. Na primeira reunião desse ano, um dos assuntos foi justamente essa ampliação da representação, da representatividade dentro do Conselho, porque, de fato, falta, né? O que eu ia falar? Tá. Em relação a nossa atuação nesse campo mesmo, mais abrangente, não só, né, da atuação sobre o edifício isolado, mas da política pública, da política urbana de patrimônio, né? Bauru precisa avançar. Nós somos um conselho consultivo, né? Já teve um momento na história também, né, que disseram que o CODEPAC estava com muito poder. Vamos tirar o poder do CODEPAC, né? Então, nós somos um conselho consultivo e a gente precisa avançar nessa inserção das discussões políticas do patrimônio da nossa cidade. E sobre a bibliografia. Na realidade, a experiência do Condefat, o processo está, eu acho que disponível no Condefat. Dali saiu 2 textos importantes. Na época, a presidente era a professora Ana Lana, ela publicou um texto no Vitruvius. Depois eu publiquei uma entrevista em forma de texto na Cidade Memória da Unesp de Assis. São Manuel, existe um texto. Eu vou passar para o... E Pinhal, nós temos o plano que ainda não tá publicado, mas foi uma experiência importante no sentido de que, ao final, para termos
um avanço e para termos uma deliberação importante, houve um abaixo-assinado do CREA, que lá não tem CAL, apoiando a equipe e o plano diretor, que eles foram defender até a última. Então, esse movimento é sempre importante no sentido de que os desdobramentos vêm da própria cidade. Tipo, a participação, acho que sempre é o começo de tudo. A partir do momento que você vai para as camadas dos atores e vai discutindo, o retorno vai vir rápido. Então, construindo imagens da importância daquilo, e, portanto, a bibliografia ela é ainda muito restrita, de São Manuel eu acho muito importante, porque saiu muito no jornal. Então, é uma atuação que vale a pena divulgar, porque todos nós podemos ter esse tipo, como cidadãos, ter esse tipo de cuidado. O prefeito vai modificar, cadê o projeto? Que projeto é esse? Tem 1 milhão, vou pegar como esse projeto, porque existem projetos que, para conseguirem a verba, eles alteram as escalas, né? Por exemplo, o desenho do trailer não era compatível com a planta, com a escala da planta, para poder ser aprovado e dizer que não vai. Então, esse tipo de situação é uma situação que acontece muito no jornal, né? E, portanto, acho que a própria composição dos conselhos, para ele não virar um braço da prefeitura, que é quase sempre o que acontece. É um braço da prefeitura que pode e trava tudo. Então, ir ter o conselho, mas quando descobrir que ele está um braço da prefeitura, excesso de secretarias, você começar a chamar outras pessoas para que isso possa começar a ser alterado. Os conselhos têm que ser paritários, existe uma lei para isso. Entretanto, saibam que a maioria das prefeituras ela pega um braço da prefeitura, tem o tal, e assim vai. Agora, é muito importante o fato do Rodrigo estar aqui, da educação, que isso tem que entrar nas escolas. A educação patrimonial ela tem que entrar na escola, eu acho que o CAL é fundamental para isso, e, portanto, a presença, inclusive, do CAL e do CONDEFAT nessas pequenas cidades, porque dizem, não, é muito pequena. Não, gente, essas cidades para cá nunca foi alvo do CONDEFAT. O CONDEFAT, por décadas, trabalhou com a costa brasileira, que tem um estudo de relevância muito grande. Essas cidades formadas pela ferrovia, o patrimônio ferroviário é algo muito desconsiderado mundialmente. E, portanto, eles acham que não existe patrimônio. E nós que trabalhamos aqui, que temos criar percursos, fazer com que isso seja introduzido não só na faculdade, mas nas próprias escolas, percursos históricos, para que as pessoas comecem a ver esses tempos da cidade e, a partir daí, começam a ter a compreensão dessa totalidade na hora de planejar a cidade. Eu vou tentar ser o mais rápida possível. Já é de compreensão total de todo mundo as dificuldades do patrimônio, que eu acredito que não são só no estado de São Paulo, mas a gente ouviu vocês falarem bastante sobre o patrimônio, a não ser o caso do Adalberto, que é um trecho da cidade, que é o primeiro trecho de São Manuel, que é a praça. Em geral, se fala muito do patrimônio particular. E a gente vê o patrimônio público sendo terrivelmente degradado e não sendo também conservado, sendo que até algum tempo atrás então, havia fomentos do governo federal, estadual, para que isso fosse feito nas cidades, e a gente sabe, vai ter uma oficina de fomento aqui, a gente sabe como é difícil conseguir um fomento, porque as pessoas não sabem como conseguir. Então, eu sei que o caso de Tatuí conseguiu para um museu que é similar a um que existe na minha cidade, que está
completamente quase ruínas, daqui a pouco nós vamos ter ruínas por lá. Nosso patrimônio ferroviário, uma estação de 1800 e pouco, também está virando ruína, vai ter outra visitação, né? Tipo Termas de Caracala. E assim, o que fazer com o patrimônio que não é público, que é público, ou seja, é de todos nós? Onde conseguir os fomentos e como conseguir entender aonde conseguir e como fazer para conseguir, porque você pode, como pessoa, como uma empresa, como uma ONG, ou como conseguir um fomento desse, fazer um restauro que vai servir para a cidade, e vai ser uma cidade turística. Eu também venho de uma cidade que é estância turística, e isso realmente pode, inclusive, dar visibilidade para a gente que já trabalhou com o conselho e que sabe que leva porrada mesmo, desculpa a palavra, mas é isso que acontece com a gente, mas dá visibilidade positiva. Olha, gente, o conselho, olha, isso é patrimônio tombado do Estado, patrimônio tombado da União. Onde eu moro tem 3 patrimônios tombados do Estado pelo Condefat, e eles estão todos muito mal, né? Então, cedidos à prefeitura por não ter dinheiro para fazer e não ter ninguém para correr atrás de um fomento, não queria aprender a fazer isso, talvez, abandonou, devolveu para o Estado, e o Estado não tem dinheiro, então ninguém faz nada. Estamos lá à beira de uma ruína. Então, isso é mais uma provocação, como a gente pode ensinar esses caminhos, seja para as prefeituras, seja para as entidades ou empresas que podem se dedicar a esse tipo de obra. Posso? Eu vou citar alguns exemplos aqui para nós ficarmos na região. Se você for a 2 Córregos, a Secretaria de Educação é na ferrovia. Excelente. Não se fala em patrimônio. Se fala, sim, nos ajustes, mas ótimo. Tudo funcionando muito bem. Em Pederneiras, a Secretaria de Cultura é na ferroviária. Se você vai em Piratininga, cadê a Silvinha? A Piratininga, a ferrovia está sendo utilizada por uma das secretarias. Nós trabalhamos, inclusive, lá. Então, Botucatu, Saúde e Educação. São Manuel acabou de reestruturar. E Lei Rouanet, em muitas. A famosa Lei Rouanet que todo mundo... E, por exemplo, o Teatro de Agudos acabou de ser reinaugurado em função de uma Lei Rouanet. Quando nós começamos a trabalhar lá, incentivamos o conselho que fez a solicitação e já foi inaugurado. Então, existem exemplos pequenos e que esses exemplos deveriam ser chamados aqui para dizer como que eles fizeram. É importante isso, porque são pequenas ações que dão que mostram soluções ótimas. A de 2 Córregos é excelente. Tem um trabalho lá, é bonito a implantação, que ela é uma meia cota. Então, na região nós temos várias. Infelizmente, a de Bauru não é um exemplo. O Henrique está aqui para mostrar o quanto ela não é um exemplo. E contribuindo também, uma visão que a gente precisa ter é que o que essa semana na reunião do conselho a gente teve um empreendedor lá e falou uma coisa que é verdade, né? O que reforma o patrimônio é o dinheiro. Não é a vontade, não é o projeto. O que reforma o patrimônio é o dinheiro, né? Então, estudar casos, buscar novas legislações. Dar um exemplo um pouco antigo aqui, mas é que se a gente pegar o que a Margaret Thatcher fez na cidade de Londres, né, com Docklands, né, estudar, né? Claro que ali teve gentrificação, teve uma série de questões ali que a gente precisa olhar com mais carinho, mas deu certo, né? Aquilo se refez, né? E foi uma novidade para a época, não foi uma coisa que já existia. Como é que a gente vai fazer com isso que existe aí? Isso é uma perspectiva, isso é uma postura. Outra postura é como é que a gente pode propor algo novo, né, que a gente possa trazer para junto o setor financeiro, a iniciativa privada, e que a gente consiga
levantar o dinheiro necessário para que a gente possa cuidar do patrimônio. Só complementando o que você está falando, Botucatu, que é um exemplo, na minha opinião, que vem de uma sequência de gestões felizes na cidade, né, de cuidado com a cidade, que é notório. E na gestão anterior houve um plano de aluguel zero, né? Todas as secretarias ou partes de secretarias que pagavam aluguel em edificações, eles passaram para edifícios tombados pelo Condefat, que nós temos acho que 6 ou 5, né? E aí restauraram, e essas secretarias hoje estão lá. Então, o departamento de projeto hoje está no Mercadão, a secretaria de turismo hoje está na estação ferroviária, a de cultura também está nos galpões da ferroviária, né? Não, a cultura está na Pinacoteca e a educação também está no complexo ali da ferrovia. Então, essa ação de ocupação, porque o patrimônio ele é o uso. Se você põe ele em uso, se você devolve o uso para ele, você está mantendo ele. O que não pode é não ter o uso, né? Então, a própria intenção, né, da prefeitura, do poder público, de ocupar esses espaços já é uma boa iniciativa, né? Já é uma iniciativa primeira, né? Ao invés de você estar pagando aluguel para uma casa lá, você está investindo no seu patrimônio. E as parcerias público-privadas, que, inevitavelmente, é o que a gente tem que buscar aí, né? Porque foi o que o Rodrigo falou, sem dinheiro não consegue se fazer nada, né? Nós temos uma grande empresa, ela é mundial, é a Apple, tá? Ela ocupa hoje aí prédios históricos, tá? Ela preserva a sua arquitetura, dando novos usos contemporâneos para aquele prédio, tá? Aí a minha pergunta é o seguinte: quais incentivos que poderíamos ser adotados para as cidades da nossa região para estimular a integração entre patrimônio, arquitetura e desenvolvimento econômico? Vou passar a palavra também para a Aline, que tem uma pergunta. E, em função do tempo, pessoal, a gente vai encerrar. O debate está ótimo, acho que tem várias possibilidades de questões, mas, em função do horário, para a gente não atrasar a programação da tarde, tá? Aí a Aline faz a pergunta, eles respondem e a gente já finaliza. Bom, eu acho que é uma pergunta que vem com um pouquinho de um comentário, né? Mas acho que vai no sentido da pergunta assim, de como valorizar o patrimônio frente à cidade contemporânea, né? Então, hoje eu gostaria de chamar a atenção para que a gente valorizasse também o ponto de vista do patrimônio enquanto um campo de trabalho da arquitetura, né? Um campo de trabalho que pode ser intervenção direta sobre o bem, mas que pode ser do desenvolvimento da política e também do campo da pesquisa aplicada, porque são aportes que vão nos auxiliando para o trabalho da proteção do patrimônio, né? E, assim, normalmente é uma atividade que acaba sendo, assim, como se fosse um acessório na atividade profissional do arquiteto, né? Por exemplo, é difícil a valorização dos poderes públicos municipais, do poder público estadual, da contratação do profissional especialista na área de patrimônio, que tenha acervo técnico na área de patrimônio, que tenha publicações na área de patrimônio, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né? Como que a gente pode dar força para que os conselhos demandem, olha, nós precisamos abrir um edital para a contratação de arquitetos, para que eles façam atividades, laudos, para que eles acompanhem, façam fiscalização de obra e também, fundamentalmente, para que desenvolvam metodologias que orientem a elaboração dos planos de preservação de patrimônio, né? Quando a gente assim consegue avançar do plano diretor lá para o plano de patrimônio, é uma pergunta, mas também é um sentido de que a gente, arquitetos, também precisa dar um apoio para falar, não,
vocês precisam, mas vocês precisam começar a contratar a gente. Então, às vezes, a Câmara de Vereadores começa a discutir patrimônio sem a presença do profissional de arquitetura. E eles podem fazer a nossa contratação para que a gente trabalhe para eles, porque a pesquisa é um trabalho técnico, né? Eu acho que a pergunta é nesse sentido, assim, como que a gente pode fortalecer, né, um campo de trabalho na área de patrimônio. Obrigada. Bom, respondendo a sua pergunta primeiro, né, eu acho que hoje em dia, os incentivos, hoje em dia, eles estão mais no campo da renúncia de receita, né? Então, o município ele renuncia ao IPTU, ou parte do IPTU. Existe também o ISS não dá mais, né, porque agora o governo federal subiu o ISS, mas o ITBI, tem uma questão sobre o ITBI também que está sendo discutida, mas toda essa renúncia de receita, ela não se faz suficiente, às vezes, frente ao valor do imóvel, né? E o valor que o proprietário do imóvel tem que empenhar para manter aquele imóvel, né? Então, eu acho que o desafio é exatamente a gente conseguir criar políticas de incentivo. Talvez um fundo de patrimônio municipal. Tem a questão dos CEPACs também, né, que é a transferência do potencial construtivo, mas para isso precisa existir esse mercado, que também no Brasil, ainda nas grandes cidades, ele funciona bem, mas nas médias, nas pequenas, inexiste, né? Fica mais no âmbito da matrícula ali no cartório, e então é um desafio muito grande. Como é que você realmente dá condições para aquele imóvel poder ter uma sobrevida? Muitas vezes o proprietário não tem, quando é um grande empresário, a conversa fica mais fácil. A conversa é um pouco mais difícil quando é uma família ali da cidade comum, né? Então, realmente é difícil. Mas hoje, infelizmente, a gente fica no âmbito da renúncia de receita, renúncia fiscal, que também tem que ser visto com muito cuidado, porque pela lei de responsabilidade fiscal, né, o poder público, o governante não pode renunciar à receita assim de qualquer forma, tem que estudar bem. Então, é uma equação difícil aí que a gente está buscando construir. Eu acho que eu não tenho a sua resposta. Partindo do entendimento que, como o patrimônio ele acaba sendo tratado como um objeto de segunda categoria, o papel do arquiteto sobre o patrimônio ele acaba sendo invisibilizado, vamos dizer assim. E vou fazer um gancho com os prédios públicos, né, que a gente vê que estão realmente acabando, né? Eles estão sendo tombados no sentido literal da palavra. Eu vejo que se não tiver a política pública para a ação sobre o tombamento, o arquiteto ele não vai conseguir ter o lugar dentro desse campo com visibilidade mesmo. Até porque a gente vê muito projeto que não vem nem do arquiteto, né? Então eu vou fazer uma reforma. Às vezes a gente não vê a figura do arquiteto ali. Às vezes eu só vou pintar, né? Qual que é a intervenção que eu faço lá sobre o patrimônio? Vou dar uma pintura. A gente não vê um trabalho de restauro, de fato, sendo executado. Então, eu não sei como que o arquiteto vai conseguir, né, ter essa visibilidade, não é nem a visibilidade, é a valorização de que a figura do arquiteto e urbanista é essencial, né, para a intervenção nesses edifícios que são patrimônio. Só complementando, assim, eu acho que aí é uma questão de opinião minha, né?
o conselho, ele é um meio, por exemplo, hoje a gente não tem na prefeitura de Botucatu uma pessoa específica para tratar de patrimônio. E a gente vai ter uma demanda logo em seguida aos atos de preservação e tombamento de possíveis intervenções, e quem é que vai avaliar isso? Provavelmente a equipe de projeto. Então, existe uma demanda, e aí o papel do conselho, olha, prefeitura, a gente precisa, e aí esse tipo de cobrança, de ação, funciona. Então, agora eles já estão contratando, abrir uma vaga para concursada, para arquiteto da área. Então, esse tipo de pressão positiva, claro, não é embate, mas conversa, diálogo, ajuda a construir isso e orientar. E eu não sei até que ponto também o conselho, né? Se a gente pensar assim, como que o conselho de arquitetura pode atuar e nos ajudar nisso, né? Então, eu pretendo, dentro do novo regimento, eu não sei se eu vou conseguir, se a gente está consultando o jurídico, que seja obrigatório a presença de pelo menos uma quantidade de arquitetos dentro do Conselho de Botucatu. Porque daqui 10 ou 15 anos, a gente pode não estar lá e não ter arquiteto lá dentro, como é o caso de tem você através da Senag, né? Mas é um risco muito grande. Eu acho que o CAL tem que se fazer presente, tem que ser obrigatoriamente, não dá para uma cidade ter um conselho de patrimônio que não tem representando o CAL. Então, o CAL tem que estar presente, o conselho tem que nos amparar, e nosso papel também é cobrar e falar, escuta, né? Nos ajudem, né? Estamos aqui, precisamos de vocês. Então, acho que é por aí, assim, dando meu entendimento. Tá? Aline, eu estou pensando aqui em que responder, porque, de fato, eu estou do outro lado. Mas o contato com as prefeituras, por exemplo, às vezes até tem arquitetos. A questão, no meu ponto de vista, é que eles veem a preservação como algo longe do que seria a cidade contemporânea. É um trambolho que eles têm que aturar ali. A mesma, por exemplo, você vai em Jaú, você fala do patrimônio do café, ótimo, vai falar do Artigas em Jaú. Eles vão dizer, quem? Você vai preservar essa camada da... E o Artigas tem um monte de obra em Bauru, em Jaú. Então, não adianta. Então, talvez, eu acho que uma educação patrimonial seja muito importante, porque essa educação patrimonial que ela vai migrar para a Secretaria de Educação, para de Desenvolvimento, onde o plano diretor vai sair incorporando o patrimônio dentro do projeto da cidade contemporânea, e as outras vão, por exemplo, a gestão inteira ser nos edifícios históricos. Isso é um exemplo que é simples, mas precisa divulgar, porque isso é importante, porque você visita um edifício que por lei ele já tem que ser acessível, etc., mas ali você já tem a história. Mas se não for assim, por exemplo, as experiências, é porque São Manuel, eles nos trouxeram. Então, nós tivemos desdobramentos, por exemplo, o programa da rádio foi um sucesso. Depois, o que nós fizemos? Nós tivemos uma experiência do que ia na rádio, ele ia ao museu, que é um museu muito bom, dava uma aula para as crianças de como o museu era importante para a cidade. São algumas pequenas mesmo ações que não tiveram grandes desdobramentos, mas que na hora nós conseguíamos desdobrar para que cada vez mais o Conselho tivesse força. Então, quando nós trouxemos uma equipe de 6 pessoas do Condefat a São Manuel estava assim, fez festa, né? Por quê? E eles tinham uma interlocução direta. Nós não queríamos que nós mediássemos. Eles tinham uma interlocução, estabeleceram uma interlocução direta com o Condefat. Então, algumas questões, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Fazenda Saltinho, que é uma relíquia do projeto do Ramos de Azevedo, numa fazenda, e que hoje está... Durante o processo, o próprio proprietário pediu para ser tombada, só que daí ele estava com uma reforma em curso que não era lá aquilo que deveria ser feito. Mas nós não tivemos nenhum tipo de medo de levar o Condefat lá, dizendo para ele, fica tranquilo, vamos... E então, esse tipo de... O Conselho pode estar vindo mais próximo, né? Então, eu acho que a atuação do Conselho mais direta nas cidades, e principalmente cidade pequena e média, no qual é importante, ganha importância isso,
vale a pena. Por exemplo, na parte de educação e na parte dos planos diretor, uma exigência que todo plano diretor tenha parte do patrimônio. Não existe essa exigência. Ele tem que... Então, é importante estarmos discutindo isso aqui, porque, como conselho, há uma visibilidade grande, né? Então, não para tombar, mas para dizer, vamos conservar e dizer que história é essa. Muitos não sabem, os prefeitos não sabem. Não sei se vocês já viram, eles ganham dinheiro e querem transformar uma fonte, não sei se vocês já viram isso, e pintam o dragão de dourado, sei lá, azul. Então, isso é o que está acontecendo, porque eles querem dar visibilidade a uma ação. E aí que nós temos que nos levantar e dizer, calma, não é bem assim, isso não pode. Então, é essa coisa miúda que eu acho que nós temos que agir. Não uma coisa grande, não. É uma coisa miúda, de proximidade, de um cotidiano de quem recebe uma verba grande e diz, eu tenho que mostrar que eu fiz. Escolhe o jardim público, mas aí você breca. E ele tem que entender o que é aquilo. Hoje, se você perguntar, ele vai saber até o nome do Dierberger, que só a professora Marta aborda na sala de aula. Então, é isso que eu acho. Por exemplo, foi muito ágil a participação da ABAP. A ABAP mandou uma carta brasileira para a professora Marta chegar lá e dizer, aqui, a ABAP levou o livro. Então, essas coisas são importantes. Mostrar que existe história, e que história é essa e como ela pode participar hoje, né? Então, não é dizer não é bom reformar, é bom, mas tem critérios para isso. E esses critérios, muitos arquitetos não sabem também. Esse que é o problema. Obrigada, Karina, Juliana, Rodrigo, Adalberto. Acho que foi uma mesa extremamente importante, né? As diversas perguntas, a gente poderia aqui continuar por horas ainda, a gente precisa seguir a programação, então agradeço. Isso mostra quantos desafios a gente tem pela frente, mas também quantas possibilidades e como mesas como essa, né, são fundamentais para trazer à luz esses debates, esses questionamentos, para que a gente saia aqui com reflexões e pensamentos de querer mudar e colocar isso em prática. Então, obrigada, parabéns a todos, obrigada.